Oi, hoje nós vamos falar sobre o cristão e a cultura. Bom, vamos lá. Muito se fala sobre o cristão e a cultura hoje em dia. Existem muitos livros, muitas publicações em blogs, muitos textões aí nas redes sociais falando sobre como o cristão deve se comportar com a cultura. A maioria fala que nós devemos influenciar a cultura. E bota aspas nesse influenciar porque na maioria das vezes a ideia de influenciar significa dominar a cultura, que o cristão ele tem um domínio em relação a isso, né? Muitos usam o termo mandato cultural, que para muita gente não significa dominar, né? É uma doutrina calvinista que muita gente acredita que não é dominar, mas trabalhar a cultura dentro de uma influência cristã. Só que essa influência pode ser problemática, né? Mesmo os mais leves podem ter problemas em relação a isso, porque podem estar querendo impor a sua visão em cima do outro, né? E isso acontece em muitas brigas na internet. Eu já vi e vivi muitas brigas por causa dessa ideia de mandato cultural. Mas a maioria das pessoas que falam de dominar a cultura, elas não são adeptas do mandato cultural. Como eu falei, tem gente que é adepta do mandato cultural que não acredita no domínio da cultura também. A maioria das pessoas que estão falando em dominar a cultura, elas usam o termo influenciar mesmo, né? A ideia de influenciar. Isso, para variar, é uma doutrina trazida dos Estados Unidos, como 99% das teologias que nós consumimos aqui no Brasil vem dos Estados Unidos. E várias vertentes pregam o domínio cultural. Temos, por exemplo, os neopentecostais. Desde os anos 90 eu ouço a ideia de o Brasil é do Senhor Jesus. Só que na ideia deles o Brasil é dos evangélicos, né? Para eles, ser do Senhor Jesus é ser evangélico, é ser dos evangélicos. Eu mesmo ouvi uma pregação esse final de semana de um pastor neopentecostal que ele falava que quando o Brasil tiver maioria evangélica e deixar o catolicismo de lado, o Brasil vai decolar e vai ser o país mais próspero do mundo, vai ser o melhor país do mundo. Não é isso que nós estamos vendo. Os evangélicos estão crescendo muito em número, eles podem chegar à maioria a qualquer momento, mas nós estamos vendo uma regressão do Brasil. O Brasil está com miséria, está com inflação, está com um mau exemplo na política, de pessoas que se dizem evangélicas e praticam corrupção, praticam coisas horríveis em nome de Deus, usam o nome de Deus para se safar, né? Então, pessoas que são aliadas aos evangélicos também, fazendo coisas horríveis. Então, não é bem esse o caso. O Brasil não será melhor com o domínio dos evangélicos. Então essa é a maior parte dos que falam de dominar a cultura. E aí eles falam que nós temos que colocar os valores cristãos. E o pessoal mais tradicional fala da cosmovisão cristã, que também para eles existe só uma cosmovisão cristã, o que não é o caso, existem várias cosmovisões cristãs. Eu sou luterano, eu não penso igual aos calvinistas. Os calvinistas não pensam igual aos pentecostais. Nós temos cosmovisões diferentes. Então não existe uma unificada, né? Mas eles querem unificar isso na política, para combater aquilo que eles consideram sendo valores anticristãos, que geralmente são questões sexuais, né? A homossexualidade, a prostituição, essas coisas. Mas é curioso também que muitos deles são casados 3, 4 vezes, né? E eles frisam muito nessa questão do pecado sexual na cultura, né? Então eles querem mudar a cultura para uma cultura sem esses pecados sexuais. E esquecem de temas muito relevantes também, que também são pecado, né? Como o racismo, como a homofobia, como a miséria, as pessoas caindo na pobreza, sem ajuda, sem ter como se sustentar, e o acúmulo de riquezas sem distribuir, sem ajudar os pobres com a riqueza, a meritocracia social, como se as pessoas todas tivessem a mesma chance de vencer na vida, e as pessoas que não vencem são perdedoras e não merecem ajuda porque elas procuraram isso, segundo essa ideia. Então, nós temos aí vários pecados estruturais que não são só sexo, né? Existem vários pecados. E nós temos que trabalhar isso culturalmente. Como é que nós vamos ajudar a cultura das pessoas para que elas sejam
melhores, ou como nós pensamos ser menos pecaminosos. Nós acreditamos que o pecado estraga a cultura. Não é obrigando as pessoas a mudarem de vida. A gente não pode obrigar. Não posso obrigar um homossexual a virar heterossexual. Isso não existe. Isso não existe. Eu não posso obrigar um índio, se eu vou lá fazer missão no índio, que nem muitas ONGs e muitos trabalhos evangelísticos fazem, vai lá e quer mudar a vestimenta do índio, a música que eles cantam, a maneira como eles vivem. E isso não é bíblico, né? Nós não temos esse mandato, nós não temos essa ideia de mudar a cultura das pessoas. Nós temos o mandato de chamar as pessoas para Cristo, de pregar o Evangelho, o perdão de pecados. E assim elas possam mudar de vida. É claro que nós podemos trabalhar culturalmente esses pecados, mas aí nós usamos a razão, nós não podemos impor a palavra de Deus para as pessoas. Nós convencemos as pessoas pela razão de que, por exemplo, quando o cristão fala sobre a homossexualidade, ele não está sendo homofóbico, ele está falando daquilo que ele acredita. Ele não deseja o mal da pessoa, né? Ou, por exemplo, quando o cristão está falando contra outros pecados, contra o racismo, por exemplo, não quer dizer que ele é de esquerda. Ele é um cristão que está procurando trabalhar esse ponto culturalmente. Então nós podemos trabalhar esse ponto culturalmente pela razão. A influência deve ser pela razão. Nós não devemos impor a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus para que o racista se arrependa e tenha o perdão dos pecados, para que o xenófobo se arrependa e tenha o perdão dos pecados, para que o machista se arrependa e tenha o perdão dos pecados, para o adúltero se arrepender e ter o perdão dos pecados, para que todos aqueles que ouvirem o Evangelho se arrependam e possam ter o perdão dos pecados. E daí ter uma vida nova, uma vida melhor. Mas o pecado sempre vai continuar no mundo. Nós não vamos eliminar o pecado pela cultura. Nós não vamos eliminar o pecado trabalhando culturalmente. Vai ter sempre isso. Temos que ser tolerantes. É claro que aquele pecado que machuca o outro, ele deve ser punido pela lei. Então nós constituímos leis para aqueles pecados que prejudicam o outro, que machucam o outro, que ferem, que causam dano ao outro. Aí nós criamos lei para que a pessoa seja presa, seja retirada da sociedade. Mas, quando é uma questão privativa, nós temos que respeitar e tolerar a pessoa que pensa diferente da gente. Nós não temos que dominar ou brigar com ela por causa disso. Não é xingando a pessoa de homofóbica, de esquerdopata, de racista, de fascista, de neoliberal, de comunista, de marxista, essas coisas que o pessoal gosta de xingar os outros hoje em dia. Não é assim que nós chegamos a um consenso, a uma amizade com as pessoas para que nós possamos testemunhar de Cristo. Nós temos que tratar bem a pessoa, nós temos que amar o próximo, como Jesus falou. Nós temos que amar o próximo, tratar bem a pessoa, para que aí sim ela possa ouvir o que nós temos a dizer. Aí sim a influência dá certo. Mas quando nós queremos conquistar as coisas no grito, combater a famosa secularização da sociedade no grito, pela cosmovisão cristã, pelo Brasil é do Senhor Jesus, essas coisas todas, aí nós perdemos o argumento, perdemos a chance de testemunhar de Cristo para essas pessoas. Então que nós possamos construir pontes e falar de Jesus Cristo através da cultura. Nós possamos ser tolerantes com a cultura que nós não concordamos, desde que não constitua dano ao próximo, mas é uma coisa privativa. A música que ela gosta, com quem ela vai sair, ou, sei lá, qualquer coisa culturalmente que a pessoa tenha, nós temos que tolerar, nós temos que amar a pessoa e construir amizade com elas para que nós possamos testemunhar de Jesus Cristo e elas possam ter uma nova vida em Jesus. E isso não se faz pela cultura, se faz pela pregação do Evangelho, ok? Se você quiser me ajudar, vou colocar o Pix aqui embaixo. Eu agradeço muito se você puder ajudar aqui o canal. Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. Amém.